Olá, você vai fazer um concurso da Banca SH Dias ou da Banca IGEX? Fique nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar a gabaritar a sua prova. Aqui a gente vai resolver uma prova anterior dessa banca. Você vai encontrar algumas dicas, vai encontrar os temas que mais caem e o tipo de questão que cai. Essa banca é bem complicada para encontrar as provas anteriores, mas pelo vídeo você vai conseguir estudar. Sugiro para você que está acompanhando o vídeo, vai pausando quando eu leio o comando da questão, você tenta responder antes de mim, depois você despausa o vídeo, vê se acertou, vê se errou, tenta descobrir o porquê acertou ou porquê errou. Outra coisa importante, essa prova foi de alguém que fez o concurso e mandou para a gente corrigir ela. Não necessariamente todas as alternativas estão certas. Então, foca no que eu estou falando e não no que você está vendo ali marcado na alternativa. Eu vou falar o gabarito certo e você usa o que está na sua tela apenas como apoio, para você ver como foi a questão, como foi as alternativas. Mas não precisa focar no que está marcado aí como certo ou errado. Então, para a gente ir direto para as questões, eu vou deixar o texto aqui um pouco parado, você pode pausar e dar uma lida no texto. Eu já li o texto e agora nós vamos resolver para esse vídeo não ficar muito extenso. Questão 1. Assinale a alternativa com a afirmação correta sobre o texto. Aqui nós temos a alternativa A. A menina trata a boneca com mau humor e raiva. B. A boneca é descuidada pela menina. C. A menina trata a boneca como se fosse uma filha. D. A menina não liga para a boneca que tem, por isso coloca no armário. A alternativa correta nessa questão é a alternativa C. A menina trata a boneca como se fosse uma filha. 2. Qual o tipo de narrador utilizado no texto? Narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente, sem narrador. Questão de número 2, alternativa correta, narrador personagem. 3. Quantas frases existem no texto? Também é tranquilo. Algumas pessoas contam as frases procurando os verbos, outras procuram os pontos finais. Eu indico que você olhe os dois, mas dê mais preferência para os pontos finais, porque pode ter uma frase que tenha mais de um verbo e você acabar se confundindo. Para a questão de número 3, a resposta correta é a alternativa B, são 13 frases. 4. Marque a alternativa escrita incorretamente. Cachimbo, facínora, falésia e caixote. Resposta correta, falésia. Alternativa C. 5. Assinale a alternativa cuja palavra foi criada por uma prefixação. Lembrando do conceito, prefixo é quando vem antes, sufixo é quando o complemento vem ali depois, né, no final da palavra. Derivação parassintática é quando vem antes e depois. Justaposição é quando duas palavras se juntam para formar uma, porém elas não perdem nenhuma letra, né, nenhum fonema. E aglutinação é quando a palavra juntam duas palavras, mas ela pode perder ali alguma letra para formar uma só palavra. Então, as alternativas que nós temos é cadeira, ingrato, caminhonete e fidalgo. A questão de número 5 correta é a B, ingrato. 6. Assinale a alternativa que contém um hiato. Água, amanhã, moeda, Uruguai. Lembrando que o hiato é quando nós temos uma vogal ao lado de outra vogal, porém não na mesma sílaba. Como você pode ver, a alternativa correta da questão 6 é a alternativa C, moeda. Geralmente também essa banca gosta de colocar a palavra coelho, a palavra saúde, eles sempre colocam como exemplos de hiato. 7. Considerando a sílaba tônica, a palavra invisível é classificada como. Então vamos lembrar que em relação a isso é um conceito de oxítona, é quando a pontuação ou a sílaba tônica são na última sílaba. Paroxítona é quando a sílaba tônica ou o acento estão na penúltima sílaba. E proparoxítona é quando a sílaba tônica ou o ponto eles estão na antepenúltima sílaba. Para esse exemplo, eles estão pedindo para a palavra invisível. Como você pode ver, ela está na penúltima sílaba. Então, a resposta da questão número 7, alternativa B, paroxítona. Qual das alternativas contém um sinônimo para defeitos? Lembrando aqui que a banca pode colocar aqui, igual colocou os sinônimos, de uma forma que você nem percebe. Geralmente outras bancas colocam sinônimo ou antônimo de forma destacada, ou quando é para procurar a alternativa incorreta, mas não necessariamente essa banca
segue esse padrão. Então, muito cuidado quando for ler os comandos da questão para não perder nenhuma questão por descuido. Então, temos alternativa A, deformidades, B, feitos, C, horrível, D, pragmático. A resposta correta da questão 8 é alternativa A, deformidades. 9. Determine a alternativa que necessita do uso de crase no A destacado. A peça foi muito boa, não sei o que fazer com a minha situação, o relatório foi entregue a ela, eles foram à África. Uma dica para você, quando for fazer uma questão de crase, você pensa, se vou A, volto da, então crase A. Se vou A, volto D, então crase para quê? Por quê? Quando você volta da, significa que a palavra é feminina. Então, ela vai ter crase. Por quê? Você sabe que os pontos proibitivos para crase é não existe crase antes de palavra masculina, como também antes de verbo ou pronome indefinido. Para esse exemplo, a questão de número 9, correta é a alternativa D, eles foram à África. 10, a classe gramatical da palavra destacada abaixo. Essa é minha mãe. Então, uma preposição, um pronome, um artigo ou um adjetivo. Lembrando aqui um pouco das classes de palavras, né, que é o tema. Adjetivo é uma característica. Artigo é o, as, os e as, uma, uns e umas. O pronome, ele vem no lugar do nome, né, ele o substitui. E o a, preposição, nós temos uma tabelinha em relação às preposições, a, ante, até, para, perante, por. Se você decorar ele na sequência, você vai falando e repetindo, igual quando você aprende o verbo to be na escola, você nunca mais erra também. Para a questão de número 10, a resposta correta é pronome. Lembrando que existem 7 tipos de pronome. Então, pronome, esse exemplo, pronome possessivo, então, minha mãe, meu pai. Existe o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Então, você vai estudar ali sobre os pronomes, é bem tranquilo também. 11. Qual a classificação do sujeito na frase abaixo? Nevou muito em Londres. Agora, se a gente for lembrar um pouquinho do conceito de sujeito, você vai lembrar nessa sequência. O cachorro está correndo. É um exemplo de uma frase de sujeito simples. O cachorro é o sujeito. O cachorro e o gato estão correndo. É um exemplo de um sujeito composto. O sujeito é o cachorro e o gato. E o sujeito oculto? Fui à farmácia ontem. Quem foi à farmácia? Eu. E o sujeito indeterminado? Roubaram meu celular. Quem roubou? Não sei. E oração sem sujeito? Geralmente são fenômenos da natureza ou algo relacionado ao tempo. Então, por exemplo, eram 10 horas da manhã. Qual é o sujeito? Não tem sujeito em relação a fenômenos da natureza e indicativo de horário. Nesse caso, como ele está dizendo, nevou, é algo da natureza, então é uma oração sem sujeito. A alternativa correta, a alternativa D. Lembrando que a prova foi para agente administrativo. Questão 12. Determine a classificação do objeto da frase abaixo. O cachorro comeu o biscoito. É um objeto direto, um objeto indireto, objeto direto e indireto, sem objeto. Resposta correta para 12 é a alternativa A, objeto direto. 13. Marque a alternativa em que a frase está na voz passiva analítica. Recapitulando um pouquinho, voz ativa, você pega o exemplo, o homem comprou o livro. O homem praticou a ação de comprar o livro, então isso é uma voz ativa. E se fosse um exemplo da voz passiva? O livro foi comprado pelo homem. Aí, nesse caso, o livro recebeu a ação. Essa seria a voz passiva. E a voz reflexiva? O homem se olhou no espelho. Ele praticou e sofreu ação. Então, para a resposta da questão de número 13, a resposta correta é a alternativa C. O discurso foi lido pelo prefeito. 14. Assinale a forma da palavra que completa corretamente o espaço sublinhado na frase abaixo. Eu preciso saber o de tanta gritaria. E aqui nós temos o conceito de porquê. Então, resumindo rapidamente, o porquê separado e sem acento, ele é no início da frase, podendo ser questão. Agora, o porquê separado com acento
ele é no final da frase quando é questão, quando é uma pergunta. O porquê todo junto sem acento, ele é uma resposta. E o porquê todo junto com acento, ele é um substantivo. Uma dica para você é olhar antes do substantivo, ele vem um artigo. E a função do artigo é substantivar a palavra seguinte. Então aí você já mataria. Nesse exemplo, você olhou ali, você já colocaria a alternativa B, porque já veria que é um substantivo. 15. Qual a função do ser utilizado na frase a seguir? Precisa-se de médicos qualificados. É uma conjunção, é uma parte integrante do verbo, é um índice de terminação do sujeito, é um pronome reflexivo. Então, para a questão de número 15, a resposta correta é a alternativa C, índice de indeterminação do sujeito. Lembrando que essa banca gosta muito de cobrar sobre partícula apassivadora. Geralmente, se você vê ali, vendem-se casas, geralmente é partícula apassivadora. Uma dica para você. 16. Assinale a alternativa com o uso incorreto do hífen. Então, antepasto, mau humor, bem-vindo, água viva. Questão de número 16, a resposta correta é a alternativa A, antepasto. Aqui ele está pedindo o uso incorreto do hífen. 17. Qual o coletivo de insetos? Molho, manada, alcateia, nuvem. Questão de número 17, a resposta correta é a alternativa D, nuvem de insetos. Essa você conseguiria matar também por eliminação. Agora 18. Determine a função sintática do termo destacado na frase seguinte. Costumo ficar doente no inverno. É um adjunto adnominal, é um complemento nominal, é um adjunto adverbial ou é um sujeito? Resposta correta da questão 18, letra C, adjunto adverbial. 19. Qual a figura de linguagem utilizada na frase abaixo? Já falei 1 milhão de vezes que não vou à festa. Hipérbole, sinestesia, eufemismo, catacrese. Lembrando aqui, caso você queira responder por eliminação também, catacrese você vai lembrar de braço da cadeira, pé da mesa, asa da xícara. C, eufemismo, você vai lembrar que é para suavizar algo. Então, por exemplo, ela partiu dessa para uma melhor. No caso, ela morreu, mas para não falar que ela morreu, a gente coloca ela partiu dessa para uma melhor. E aqui, hipérbole, eu já falei 1 milhão de vezes, não vou à festa. No caso, a pessoa não falou 1 milhão de vezes mesmo, ela está aumentando, utilizando uma hipérbole. Então, a resposta correta é da 19, alternativa A. 20. Marque a alternativa que representa a figura de linguagem utilizada abaixo. O vento gritou e fez escândalo na noite passada. Eufemismo, antonomasia, pleonasmo e prosopopeia. Então, a alternativa correta é a alternativa D, prosopopeia, da questão de número 20. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, peço que se inscreva no canal. Nós vamos trazer outras provas também para correção, para ajudar você que está estudando para o seu concurso. Caso você esteja estudando e não seja para a banca SH Dias ou para a IGEX, comenta aqui embaixo qual o seu concurso e qual prova você quer que a gente traga aqui para corrigir. E é isso aí, pessoal. Boa sorte na sua prova e até o próximo vídeo.